Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais um EasyCast, nosso podcast aqui da Easy, que fala sobre empreendedorismo, Hoje eu tenho um grande prazer aqui de receber um amigo meu, cara competentíssimo, Daer, líder aí hoje do movimento Instruiu Negócios de alto nível e através de ferramentas, liderança e outras coisas de gestão. Apresenta aí pra galera, fala um oi. Fala, lideranças! Estou aqui com esse ícone do Incrivelmente, ou melhor, é uma honra, conheço o Lucas há bastante tempo, né? Cerca de 8 anos. Eu, praticamente fundação do Líderes, né? Verdade. Lá atrás, no início. E ali a gente já formou uma aliança aqui por caminhos diferentes para chegarmos nos nossos objetivos. Ainda assim, o amor, a aliança, ela é incomensurável. É um prazer quase que sexual estar aqui com você. E hoje vocês têm um sucesso muito grande. Para você, como que é essa questão de um líder, né? O papel de um líder na construção de fato de um negócio de sucesso, né? Que hoje eu acho que tanto eu quanto você temos sucesso aí dentro do empreendedorismo. Qual que é o papel do líder na tua visão? Não, Lucas, a gente está no meio da jornada, mas se a gente for olhar e comparar com tudo aquilo que já aconteceu do momento da partida até agora, realmente a gente pode atribuir sucesso a isso. É óbvio que a gente está sempre buscando mais, né, e querendo mais, mas respondendo a pergunta, sendo um pouco mais objetivo, eu acho que a liderança ela é fundamental, né? Tem que fazer parte da estratégia de negócio da empresa, uma vez que você não pode simplesmente chegar com uma ideia. O mundo de hoje mudou muito. Então você exercer autoridade e poder, na verdade você exerce mais poder por conta do ganho de capital, por conta do dinheiro, isso aí já não funciona tão bem hoje, né? Devido às diversas oportunidades que se tem hoje no mercado, né? Inclusive, a geração que está vindo agora já não está aproveitando tanto, então a nossa geração está tendo muitas oportunidades de arrumar um emprego. Então, se for só pelo contra-cheque, as pessoas hoje elas não são tão leais ao contra-cheque da forma como foi antes, né? Dada a globalização e as demais outras oportunidades de empreender, fazer dinheiro, etc. e tal. Então, o que você precisa fazer é vender propósito, é vender o sonho, é fazer com que as pessoas que hoje estão todos os seus stakeholders, seja seu cliente, seu colaborador, seja seu fornecedor, seja quem for, eles precisam acreditar naquilo que você acredita. Né? E só tem como você vender uma projeção de futuro, convencer alguém de um futuro que ainda não existe, se você tiver essa capacidade de inspirar. E quando você inspira, você influencia. Então, as empresas que pensam em sucesso a partir do dado momento agora, no presente que nós vivemos, elas precisam ou buscar esses líderes natos que existem por aí, ou buscar um treinamento para desenvolver essa habilidade de inspirar, motivar, vender futuro, né, vender o projeto, não só um contra-cheque, e fazer com que as pessoas fiquem animadas com essa ideia, ao ponto de dividir com você essa jornada, te ajudando a construir algo que você, obviamente, como fundador, sonhou, idealizou. Ou se você não for fundador, você, enquanto o CEO ou o head do negócio, comprou a ideia e você precisa transmitir isso. Então, hoje, a gente precisa ter essa capacidade de inspirar para influenciar. Legal. E você tocou um ponto interessante, né? Quando eu te conheci, assim, claramente, eu acho que muita gente teve essa impressão, falou assim, pô, o Daer é líder nato. Né? O cara que fala alto, chama a atenção, chama a conversa para si e consegue influenciar as pessoas. Agora, qual que é a sua visão, né, sobre isso que você falou? Tem que ser o cara nato? É muito treinável? E se é treinável, como é que eu desenvolvo liderança dentro da minha empresa para que eu tenha essas pessoas animadas com esse propósito? Uma boa pergunta, né? Vamos lá, eu costumo usar o exemplo aí de 2 jogadores de futebol. Legal. Ronaldinho Gaúcho. Tava muito claro que se ele continuasse no caminho que ele seguiu, ele seria o melhor do mundo. Porque ele já tinha essa habilidade, você vê os vídeos dele criança, até no futsal, arrebentando. Era muito acima da média. Ou seja, era um talento nato, que é óbvio que ele refinou, né? Enfim, ele deu condição para que esse talento levasse ele, projetasse ele a melhor do mundo. Nós temos um outro exemplo aqui, que é do Kaká. Que, por óbvio, não tem a mesma qualidade técnica nata que o Ronaldinho Gaúcho tinha. Porém, ele pagou um preço, talvez mais alto que o do Ronaldinho, de disciplina, comprometimento, esforço, e chegou no mesmo resultado. Foi melhor do mundo, assim, como o Ronaldinho Gaúcho foi também.
Então, um foi com uma certa facilidade, devido ao talento que ele possuía e pelo fato de ser nato, e o outro não era tão nato, óbvio que tinha habilidade, mas ele trabalhou insistentemente, né, com bastante resiliência, com bastante disciplina, ao ponto de chegar também no patamar mais alto do futebol. Então, tem pessoas que têm uma desenvoltura, têm uma habilidade, tem, enfim, tem toda a característica de um líder, e que para essa pessoa vai ser mais fácil refinar esse talento, né? Enfim, vai ser mais fácil dele chegar lá. E tem outras que vão ter que pagar um preço um pouco mais alto, mas é óbvio que é possível. É possível você despertar essa liderança. Eu sou totalmente contra a ideia de que você nasce líder. Alguns realmente nascem com características. Entendi. Né? E tem pessoas que nascem com características e se perdem. Né? Porque, enfim, vai depender muito do caminho que você escolhe percorrer. Né? E outros que não têm tantas características, não têm tantas habilidades de maneira nata, não é tão simples, não é tão fácil, porém que se tiver esforço, tiver determinação, certamente vai chegar em pé de igualdade com esses que já têm uma habilidade já desde berço, vamos colocar dessa forma. Então sim, a liderança ela pode ser desenvolvida, para alguns vai ser um caminho mais fácil de percorrer, para outros vai ser um caminho mais difícil. Mas é possível. Então, assim, eu sou entusiasta e incentivo bastante, até porque eu acho que hoje é um diferencial estratégico para qualquer organização que você desenvolva essas soft skills aí da liderança para que você possa ter esse protagonismo na sua operação, na sua empresa. E isso é sistêmico, na vida, nos relacionamentos, né? Você se desenvolver como líder, isso envolve autoconhecimento, envolve uma série de outras questões que influenciam esse comportamento. E se desenvolver como líder é bom para tudo na vida. Mas como a gente está falando de gestão, aí eu falo que é fundamental. Legal, cara. Eu acho que hoje as organizações, né, empresas assim, é impossível você chegar num sucesso sem ter uma grande liderança. Às vezes você até divide um pouco esse papel, né? Um sócio é mais líder, o outro nem tanto, mas não tem empresa que vá crescer de uma maneira saudável e boa sem uma forte liderança, né? Sim. Eu lembro até assim que, até comentando sobre isso, fiz uma reflexão enquanto você falava aqui, né? Eu acho que eu sempre liderei, mas nem sempre fui líder, sabe? Na adolescência eu liderava muita coisa, tipo, vamos fazer um grupo, sei lá o quê, eu vou ser o presidente, vamos embora, vou fazer essa parada aqui. Eu sempre liderei muito na faculdade, no colégio e tudo, mas eu acho que nem sempre eu fui líder, né? Acho que depois de um certo tempo que eu entrei para o empreendedorismo, que eu estudei mais, que eu li mais, me desenvolvi como líder de fato, né? Perfeito. Então acho que mudou muito assim, Com certeza. essa visão, né? Porque às vezes liderar não é ser líder, né? Não é ser líder, porque para você ser líder você tem que ter consciência do que você está fazendo. Entendeu? É aquilo que eu costumo dizer, você só consegue mudar alguma coisa na sua vida e potencializar alguma coisa na sua vida quando você toma consciência daquilo. Quando fica no inconsciente, aí obviamente você exerce de maneira natural, mas você não tem clareza daquilo, você não sabe o que é. E quando não se sabe o que é, você não tem como utilizar, você não tem como resolver. Então, a partir do momento que você tomou consciência de que você lidera, você passou a ser um líder porque você sabe exatamente o que fazer com essa liderança. Então, acho que é mais ou menos por esse caminho aí. Legal, cara. Tu vê hoje o papel do líder dentro da empresa, né? Vamos falar de uma empresa mais clássica mesmo. Você tem ali um gestor, beleza, mas você tem uns caras que são líderes dentro da empresa, que puxam, igual você falou, puxam o propósito e a animação das pessoas, né? Como é que tu vê esse papel de líder mais mentor dentro da empresa? Um líder mais, opa, vem cá, vamos agregar, vamos... O que você vê desse cara? Rapaz, eu vejo tudo. Acho que isso aí é o segredo do negócio. Porque assim, você começar a fazer... Você entregar um produto e um serviço e o mercado aceitar esse produto e serviço, não quer dizer que você vai ter sucesso. Porque o que você entrega, certamente alguém vai entregar. Seja lá na China, no Japão, onde for. Você não existe mais monopólio. Nem a tecnologia. O cara inventa o chat GPT, logo depois a China inventa aquele outro lá, que esqueci até o nome. Sim. Não vou negócio chinês. O chinês inventa puxado, tudo viu? depois de todo mundo, não tem? Então, assim, não tem como, não tem mais monopólio. Então, o produto e serviço, né, é o mínimo. E aí tem gente que pensa, não, eu tenho um bom produto, eu tenho um bom serviço, vamos dar bem com isso. Até um certo ponto. Para você pensar no negócio de forma macro, ou seja, para o negócio escalar, aí a chave do sucesso ali são pessoas. E o segredo para as pessoas é cultura. E só imprime cultura na empresa líder. Entendeu? Porque é o cara que inspira as pessoas a seguirem aqueles comportamentos, né? Seguirem aqueles valores, seguirem aquela conduta que vai moldar a cultura da empresa. Então, se não tiver um líder, né, como você colocou um bom exemplo,
Nem todos os sócios precisam ser líderes. Eles precisam entender de liderança, é óbvio. Claro. Mas pega aquele sócio que tem mais desenvoltura e põe ele como à frente dessa... Ou se você não tiver sócio, contrata alguém que faz. Mas tem que ter alguém que vai ser o cara que vai inspirar toda a equipe ali, né, principalmente o cliente interno, que são os colaboradores, né, a não só comprar a ideia, mas a se comportar da maneira adequada, segundo os valores da empresa, né, e aí isso aí sim vai trazer a cultura, e é a cultura que escala o negócio, porque aí você consegue replicar, né, outros talentos que vão levar o negócio mais adiante. Então hoje é fundamental o cara ter esse tipo de liderança, independentemente se é ele que vai ser o líder, ou se ele vai ter humildade para entender que ele precisa contratar alguém com esse perfil, né? Ou ele pagar um preço para desenvolver, mas aí talvez a janela de oportunidade dele seja curta, aí não dá tempo dele se desenvolver, mas enfim. Ou um sócio mesmo, né, entre os sócios, que tenha essa habilidade já mais bem refinada, né? E aí ele consegue... Porque só vender o produto, só entregar o serviço, você pode até sobreviver, né? E se for um bom serviço, um bom produto... Mas agora, para escalar mesmo e se tornar uma grande companhia, né? Você vai precisar de um negócio chamado pessoas. E você só consegue conduzir as pessoas para um caminho de sucesso dentro da operação, dentro do sonho da empresa, né? Se tiver uma cultura que segure essas pessoas e que faça com que essas pessoas tenham um comportamento necessário para fazer a empresa performar. Legal, cara. Eu gostei da frase que você falou assim, pô, líder é o cara que imprime cultura, né? É isso. E agora eu vou perguntar uma coisa pra tu, talvez seja até meio difícil de responder, né? Eu vou me esforçar, prometo. Assim, como? Como que o líder imprime cultura na tua visão dentro da empresa? Rapaz, que boa pergunta, viu? Bom, vamos lá. Não vou dizer que tá certo nem errado, vou dizer como é que eu faço, né? Claro. E como eu acredito que precisa ser. Primeiro que a empresa precisa ter muito claro entre os sócios o desenho da visão, missão, valores, né? Ou seja, qual é o propósito? Como a questão do comércio pelo porquê, né? Qual é o seu porquê? Por que você existe? O que você faz? Então isso tem que estar muito claro entre, né, os sócios ali, primeiro escalão. A partir daí, tem que ter aquele líder, que é o cara que vai inspirar os colaboradores e todos os envolvidos na operação, nas entregas, inspirar a seguir aquela conduta que é baseada naqueles valores, naqueles princípios, né? E aí ele vai ter que criar quase que um manual de conduta mesmo dentro da operação ali, deixando claro para os colaboradores o que é permitido e o que não é permitido. E isso envolve, às vezes, e nem todo mundo que está hoje no seu time vai aderir a essa inspiração. Né? Vai ter gente que não vai comprar muito essa ideia, porque já vem com a mente já diferente. Enfim, por isso que é bom. E que bom, né? Que bom. E que bom, porque é a pessoa que você não quer dentro da tua empresa. Exatamente. Sai, né? E é por isso que as grandes empresas, vou falar dos bancos, investem em gente que está na faculdade, né? Os alunos. Por quê? Porque é a galera que não tem vício. Então eles trazem, formam e o cara fica no padrão dentro da cultura da empresa, enfim. Quando você pega um cara com vício, tem uma chance dele não aderir. Né, dele não ser inspirado por você, não comprar essa ideia, não da forma como deveria. Esse cara vai estar fora da cultura da empresa. E o comportamento dele vai ser percebido, porque se a maioria dos colaboradores da equipe, ainda que a equipe seja pequena, segue uma conduta, segue um padrão de comportamento dentro da empresa, aquilo ali é cultura. E ele destoa de 2 a 1. Ou esse cara é um outlier, que vai. Aí você tem que aproveitar aquele talento, porque ele pode trazer um comportamento que agrega a cultura da empresa, o que é muito difícil de acontecer, ou ele é um problema. E aí o líder tem que ter o pulso firme de remover. Porque aquele negócio todo mundo já cansou de ouvir. Se você deixar a maçã podre no cesto, uma hora ela vai corromper. Então, assim, tem que ter esse jogo de cintura. Mas tem um líder que vai trazer, seja ele um sócio ou um C-level da empresa, enfim. Tem alguém que vai ter a capacidade de comunicar visão, missão, valores, né? Vai conseguir projetar na mente dos colaboradores do time essa visão de futuro, né? E aí, a partir daí, você consegue você começa a implementar uma cultura baseada nesses valores, que aí, com o tempo, essa cultura sendo cada vez mais fortalecida, né? A empresa vai ficando ainda mais segura, mais blindada, né? E a performance vai aumentando. Então, a galera que vai entrar de fora, ou ela se adequa ou ela sai. Né? O próprio ambiente ali né, cultural do business expurga ou traz para perto, né? Então, é por aí. Eu acredito que é assim que é feito, né? Agora, tem gente que está com empresa aberta
e aí, sei lá, às vezes foi porque perdeu o emprego, foi demitido, pegou aquela rescisão, abriu o negócio, e que não tem nem ideia do que a gente está falando aqui. Né? Mas a gente está falando para os caras que têm ideia. Os caras que vão nível de consciência alto, a né? gente e absorver e aplicar hoje na empresa deles. A empresa, eu uso muito essa frase, Lucas, a empresa é a imagem e semelhança do seu dono. Sim. Então, se você está falando mal da sua empresa, você está falando mal de si mesmo. Exatamente. Então, o culpado é você. Né? Então, assim, quando eu falo que a cultura nasce nos sócios, é porque a partir deles, é aquilo que você. É aquilo que está na sua cabeça. Entendeu? Que precisa acontecer ali. E alguém tem que transmitir isso. Aí é o gargalo, que às vezes não tem quem faça esse trabalho, né? Não tem essa soft skills, essa habilidade de liderança de conduzir, né? E replicar essa cultura para os níveis abaixo ali. Mas tem gente que começa uma operação que não tem noção da sua visão, do seu valor, dos seus valores, não tem noção da sua missão, não sabe o porquê da empresa, tá lá só no jogo do dinheiro. Enfim, aí eu acho um pouco mais difícil dessa empresa ter uma cultura forte. Porque a cultura começa a partir do dono. Legal, cara, muito bacana. Eu lembrei de uma história, né, de um amigo meu, e também até um parêntese rápido aqui, né? Você falou do cara, de remover o cara. Eu acho até legal eu reforçar isso que você falou, porque muita gente tem medo de tirar pessoas da empresa. Até porque quando você é pequeno, vamos lá, você tem 5 funcionários, tirar um é 20%. Aí é natural, né? Natural você ter um pouco de medo. Aí depois isso melhora um pouco com maior quantidade de funcionários ali trabalhando. Sim. Mas eu acho que é um dos piores erros de liderança é você ter medo de retirar as pessoas. Sim. Porque você tirar as pessoas é um grande movimento de gestão e aplicação de cultura, né? Na minha visão. Cara, muito. Tem que tirar mesmo. Tem que tirar, até mesmo porque, assim, eu costumo falar sempre para a pessoa que está entrando que o líderes, enquanto instituição, enquanto negócio, é maior do que qualquer um, inclusive os sócios. Entendeu? Então, assim, não vai ser essa pessoa que vai fazer alguma coisa que comprometa essa operação, comprometa as entregas, etc e tal. Eu já aviso logo. Não vai ser você que está entrando agora, que eventualmente pode vir fazer uma besteira grave, ou que venha estar desalinhado com o propósito, com a cultura. Não é você que a gente vai poupar por dó. Lembre-se que mais importante do que você é o líderes. Então já aviso logo que se fizer besteira, a gente vai ter que remover, porque já deixei claro, no início eu alinhei as expectativas avisando que a coisa mais importante ali é o líderes, no nosso caso, e assim como é na Easy, e tem que ser em qualquer operação. Você não pode ter dó de quem não tem dó de você, né? Não, total. Cara, eu acho que o propósito da empresa tá acima de todo mundo, né? Com certeza. Eu até gosto de falar uma coisa, vamos ver se você vai gostar, concordar comigo. Mas eu sou sócio da Easy e estou em um cargo X. Perfeito. Mas, cara, talvez daqui 1 ano, 2 anos eu não esteja nesse cargo. Perfeito. E eu não tenho ego nenhum de colocar uma pessoa acima de mim se eu achar que aquilo é benéfico para a empresa. Porque sócio eu sou e só vou deixar de ser se eu vender a minha participação. Sim. Agora, o cargo que você ocupa, meu amigo, é algo fluido. Entendeu? Você tá ali um dia, no outro dia você pode estar em outro cargo e tem que deixar a banda tocar pro propósito da empresa, né? Não, é porque assim, você entrou num assunto que também é muito pesado, Lucas. Qual? Que é a questão da vaidade, né? Rapaz, é um negócio que vai acabar com o seu negócio. Porque a vaidade é um câncer do sócio que vai fazendo metástase até a empresa. Justamente porque ele acha que ele é o cara. Se você for o fundador, você tem seu mérito, vai ter pro resto da vida. Se você for alguém estratégico que contribuiu para a empresa, você vai ter seu nome lembrado ali para sempre, mas não significa que você é a pessoa certa para aquilo, sabe? Essa visão que você tem, eu concordo 100% contigo, a gente tem que ter essa humildade de entender, esse cara é melhor que eu naquilo que eu faço. Então eu vou organizar aqui, porque a empresa é mais importante do que eu. Eu costumo dizer como se fosse um filho. Né? No início é um bebê que enche muito o saco e você tem que dar todo o amor do mundo, porque senão não cresce. Depois vira uma criança que continua dando muito trabalho e continua dependendo muito de você, né? Em todos os aspectos. Depois vira um adolescentezinho e aí aquela rebeldia, aquela empresa que começa a ter problema de cultura, começa a ter alguns problemas de processos, né? Porque ela já chegou numa fase ali que ela já é meio independente, sabe? Ela já não precisa tanto de você, mas precisa ainda.
Depois essa empresa vira um adulto. E aí ela já não precisa mais em nada de você. Entendeu? E se for uma mulher, vai casar com outro cara. Você vai ter que vender essa empresa para alguém. Você entendeu? Muito bom. Usando esse exemplo que eu uso, que eu acabei de trazer aqui e costumo usar sempre, vai muito de encontro daquilo que o Flávio Augusto fala, né? Que a empresa ou ela é herdada, ou ela é vendida, ou ela quebra. No caso da noiva aqui, ela acabou de ser vendida, né? Você vai vender para outra pessoa, mas eu continuo sendo pai da criança. Vai continuar sendo a minha menininha pro resto da vida. Então, assim, tem que analisar dessa forma. Você não pode... E outra, o que um pai, o que uma mãe não faz para um filho? Faz tudo. Então, se eu precisar colocar alguém melhor do que eu para cuidar daquilo que para mim é precioso, eu tenho que entender que aquilo ali é o meu legado. Né? Mas existe um fenômeno terrível que é inerente a humanos que não estão tão evoluídos, né? Humanos que têm um baixo nível de consciência, que é o da vaidade, e isso aí realmente acaba com os negócios. Acaba, porque a pessoa cria na cabeça dela a ideia de que ele é o cara, ela é a e é mesmo, mas não é. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Sempre vai ter pessoas que podem contribuir. E a vida é feita de fases. Vai ter uma hora que o Lucas vai estar numa outra fase da vida. E não vai conseguir fazer a mesma entrega que ele faz hoje. Aí é a hora que ele fala, não, peraí, então eu vou viver. Vou continuar ali no conselho de administração da Easy. Né? Eu sou sócio, ninguém me tira daqui, a não ser que eu venda. Mas vou botar alguém que tenha mais energia, que esteja no momento mais adequado. Então, assim, tem que ter essa maturidade e humildade. Legal, cara. O negócio dá certo. Nas diversas fases da empresa, talvez tu seja o cara para uma fase. Isso. E talvez você seja um cara mais ou menos para uma fase. Exatamente. Porque, assim, a diferença, né? Eu gosto, assim, falando até numericamente, eu gosto muito de separar a empresa que fatura menos de 100 mil reais por mês da empresa que fatura mais de 100 mil reais por mês e mais de 500 mil reais por mês. Cara, perfeito. O caminho que você percorre quando você é a menor faixa ali é um desafio absurdamente diferente de quando é a segunda faixa. Até mesmo você falou, se você chega na segunda faixa é meio que o adolescente. Pô, você tem que desenvolver processos, as pessoas já têm muita autonomia. Aí você fala, putz, ele deu pau, fez uma coisa que eu não queria e tudo. E depois o cara vira um adulto e você já fica assim, opa, eu vou guiar, vou imprimir talvez, né, minha cultura, meus princípios nesse meu filho, que agora ele é um adulto, vai guiar-se a partir da minha cultura e a partir dos meus princípios. Né? É aí que a gente entra no negócio chamado governância, né? É quando não existe mais a vontade do dono. Legal. A governança é quando a empresa tem a sua própria vontade e ela muitas das vezes vai contra a vontade do próprio dono. É quando o cara implementa um conselho de administração, onde ele é mais um ali, e aí ele paga aqueles conselheiros e aqueles conselheiros ajudam a tomar de decisão. E aí existe todo um arcabouço jurídico ali, ou seja, o cara perde a autonomia mesmo do negócio, mas ele monta um plano baseado em governança que seguramente vai ser mais assertivo do que ele tomando as decisões sozinho. Então é a hora que o cara tem que tirar a mão do volante e deixar o negócio ir. E aí, empresas grandes todas são assim. Você não vê empresa grande de um cara que toma decisão sozinho. Entendeu? Impossível. Não tem como. Então, assim, se você está começando agora, você precisa já se preparar se você tiver dificuldade com isso. Tem gente que tem um perfil comportamental que é mais complicado, né? Que é o dominante, que tem dificuldade de abrir mão do controle do negócio. Mas se você pensa em deixar um legado e fazer uma empresa grande de sucesso, você já vai ter que começar a entender como é que funciona. Já começa agora, né? A preparar um pouquinho o seu ego, preparar isso aos poucos, porque vai precisar fazer mesmo. Vai precisar. E é o que a gente fala, né, cara? As empresas, assim, no começo, ela é você e você 100%. Sim. Aí quando você vai perdendo decisão, vai perdendo a autonomia de decidir tudo, por um lado é maravilhoso, né? Mas assusta um pouco. Assusta. Mas é maravilhoso, porque pensa só comigo. Cara, agora são 10 pessoas tomando decisão na empresa. Sim. Cara, tomar decisão cansa e desgasta. Agora são 10 pessoas, 20 pessoas tomando decisão. E é muito bom, cara, pro negócio, na minha visão, isso aí, né? Totalmente bom. O que o Líderes faz? Uma das entregas que a gente faz lá é justa... Porque se tem uma coisa que é difícil, principalmente quando você já sai dessa... Na verdade, em todas as fases do empreendedor, do empresário, essa, na minha percepção, talvez você concorde comigo ou não, mas a parte mais difícil é você tomar decisão. Porque quando você tem um negócio, qualquer decisão que você toma, ela vai te levar por dois caminhos diferentes.
Ou o caminho onde você acerta e ganha dinheiro, ou o caminho onde você erra e perde dinheiro. E quebra. Às vezes até quebra, depende do tamanho, né? Ou da decisão. Não, mas o erro também me leva ao aprendizado. Ok, mas você pagou para aprender, né? Então, assim, a decisão é muito complicada. Pô, faço isso ou não faço isso? Levo minha operação para Goiânia, levo minha operação para São Paulo ou não levo? E aí você fala, aí você faz cálculo, obviamente, tem que fazer cálculo, né? Quem se antecipa governa e quem planeja tem controle. Não existe gestão sem planejamento, sem números, sem dados. Não tem como você gerir aquilo que você não consegue mensurar. Então, você obviamente faz todo um planejamento, mas aí você olha que é o investimento X. E quem assina esse investimento é você. Então, assim, toda decisão tem uma carga emocional poderosa, entendeu? E às vezes você não sabe se você tá certo, pô. E aí existe um negócio que ainda é uma realidade, mas o líder... A maioria das vezes você não sabe se está certo. Não sabe. Só que é teu papel como líder decidir. E você não vai fugir desse papel, você vai decidir. Perfeito. Mas a maioria das vezes você não sabe se está certo. Não, e aí acontece assim, de que nessas tomadas de decisão que a gente precisa tomar... aí eu recuperei o raciocínio. Às vezes eu uso essa estratégia mesmo de continuar conversando para lembrar das coisas. Não, vambora. Inclusive, eu quero te ensinar a fazer isso, viu? Continue falando, uma hora o pensamento volta. O que acontece, Lucas, é que o brasileiro ainda se sente como empreendedor, como empresário, muito solitário. Isso é uma verdade. O Estado não... Você não precisa nem falar do Estado, não vou entrar nem nesse mérito. Mas você não tem, o Estado não está aí para você. Por enquanto, essa não é a nossa realidade aqui nesse país. Não é à toa que aqui é um dos lugares mais difíceis de empreender no mundo. Aqui é desafiador. O risco do Brasil é altíssimo, insegurança jurídica e N variáveis. Principalmente para o médio e para o pequeno. Então a gente é solitário por natureza. Aí às vezes você está empreendendo e sua esposa ou seu esposo não empreende. Não te entende. Aí você não consegue nem conversar para tomar essa decisão. Por que eu vou falar? Você não tem com quem falar. Então você vive realmente numa agonia emocional ali. O que é que o líder tem? A gente tem, obviamente, dentro das nossas entregas, um ambiente que a gente chama de Sociedade dos 12, onde a gente reúne pessoas de igual tamanho, que estão no mesmo lugar da jornada. Ali são 12 membros. Tem sempre um presidente que preside aquela reunião. Esse presidente é sempre de um nível acima, ou seja, de um conhecimento maior, de mais tempo de mercado, enfim, de mais experiência, né? E ali a gente tem um momento onde cada um expõe ali a sua tomada de decisão para que os iguais, as pessoas que ali compõem aquela mesa e que não são concorrentes, que tem esse detalhe também ali, nesse contexto aqui não há concorrência, você tem exclusividade, até mesmo porque o cara tem até medo de falar, às vezes, né? O concorrente está aqui. Então, você está tratando uma solidão. Eu não posso ter medo de me expor. Né? Aí o cara traz uma decisão, já aconteceu. Eu vou usar o exemplo aqui, óbvio, sem dizer o nome, né? E olha que interessante, esse exemplo aqui é bom de contar, o pessoal vai gostar de ouvir. Legal. Qual a decisão que o cara tinha que tomar? Ele teve a oportunidade de expor a decisão, né, que ele precisava tomar. Ou a decisão é um desafio. Tipo assim, alguma coisa que ele precisa resolver e ele não está conseguindo achar a solução. Então é um ambiente onde ele consegue emocionalmente ter esse lugar para desabafar e aí vem os feedbacks. Porque eu costumo dizer o seguinte, Lucas, às vezes aqui, eu estou olhando para o meu problema por esse ângulo aqui. E a solução do problema tá desse outro lado, que é você que está vendo. Quando eu exponho para você, você está vendo a solução e eu ainda não. Aí você vai e me fala, por que você não faz isso? Porque você viu que está aqui, entendeu? Sim. Então, assim, é muito bom ter essa dinâmica de grupo, porque as pessoas conseguem olhar para o seu problema sem o viés emocional da agonia do problema, do desafio ou da decisão, e consegue contribuir com você com ideias. Né? E esse cara falou assim, meu desafio, meu problema é que não é na empresa, porque minha empresa está voando. Graças a Deus eu estou dentro da meta, meu time está dentro da cultura, o negócio flui, é um negócio tranquilo, tal. Só que eu preciso tomar uma decisão, se eu continuo casado ou se eu fecho a empresa. Todo mundo ficou em choque. Que isso. Até eu fiquei aqui. Não, aí todo mundo olhou assim. Aí antes das pessoas entregarem, né, uma dica ou uma orientação, etc., antes das pessoas contribuírem, tem uma rodada de perguntas. Aí todo mundo começou a perguntar. E é só pergunta mesmo, e ele responde, é uma sabatina. Aí teve um cara, que não sei se ele, não perguntei, não sei se ele passou por isso já, mas que ele perguntou assim, tua esposa faz o quê? Minha esposa é funcionária pública. Ok. Você já convidou ela para fazer parte do negócio de alguma forma, contribuir, ajudar de alguma maneira? Não, ela é funcionária pública, ela não tem nem interesse, não sei o quê. Não, a minha pergunta é, você já convidou ou não? Não convidei. Então tá bom.
Aí passou a rodada de perguntas, foi a vez desse cara, esse cara que fez a pergunta, Dá uma orientação. falou assim, cara, eu vou te dizer o que eu acho que tá acontecendo com você. Sua empresa é mais nova que o seu casamento. E é mesmo. Hoje a sua mulher tem ciúmes do negócio, porque provavelmente a sua atenção está muito mais no negócio. Ela se sente insegura porque você nunca a convidou para ajudar em nada. Então ela acha que ela, né, foi deixada de lado. Tem que ser isolada. Exatamente, foi deixada de lado. E a minha sugestão para você é convide-a para vir fazer parte do negócio, contribuindo em alguma coisa. Certamente ela tem alguma habilidade que ela pode te ajudar. Ela vai se sentir parte do negócio. Essa criança não vai ser só sua, vai ser dela, do casal. Passa a ser do casal. Ela vai começar a frequentar esses ambientes e vai conhecer a sua realidade, vai entender a sua vida e certamente isso vai te ajudar no seu relacionamento. Aí todo mundo ficou chocado. No final eles têm que escolher uma das ideias para validar, testar, né? Ele escolheu justamente essa do rapaz. Hoje no grupo a mulher é muito mais ativa do que esse próprio sócio. Cara, que legal, velho. Hoje ela participa muito mais do que ele. O casamento não terminou, a empresa não fechou, né? E isso tudo porque ele abriu ali uma situação e uma pessoa que talvez tenha passado por isso conseguiu contribuir e acertou, e foi bem assertivo, né? De fato, ela estava com ciúmes do negócio, estava se sentindo rejeitada, né? E ela, assim, se ele ouvir, como eu não estou expondo, tomar que não fique chateado comigo. Ela é melhor que ele, entendeu? Ela é melhor que ele, e a empresa está crescendo, e o casamento está saudável. Que bom, né? Que bom. Foi então, melhor assim, pros dois lados. Bom pros dois lados. Então é isso, a tomada de decisão é um negócio muito difícil. E quando você está sozinho, você fica ainda mais refém, porque é só você, entendeu? Para tomar essa decisão. Então, os líderes têm essa entrega e isso ajuda muito, porque é um brainstorm ali de ideias. E às vezes a pessoa tá falando para você, Lucas, uma ideia, e eu falo assim, mas peraí, isso aqui também serve para mim. Uhum. E aí você já vai anotando. Então, é um grande aprendizado, uma grande troca. E é isso. Cara, não, um trabalho genial aí de vocês. Porque eu concordo com você. Assim, se tem uma coisa que todo empresário, vamos lá, todo não, que já cresceu um pouco, já ganhou algum patamar empresarial. Cara, a solidão é assim, 1 mais 1 igual a 2. Sempre vai te acompanhar. Sempre. Porque tem hora que não dá, cara. Tem hora que você tem que tomar algumas decisões que é você, sua cama, né? É puxado. Depende do costume de cada um. Às vezes seu whiskyzinho, alguma coisa. Isso aí ajuda. Ajuda. Cara, mas tem esses momentos assim de fato que você fica, cara, vou pra qual lado? Sim. E é igual eu te falei, cara, pra mim não tem decisão certa. Eu acho que líder mesmo, o cara tem que tomar decisão e bancar a tua decisão. Exato. Porque talvez você seja o cara sentado na mesa que tem maior capacidade de tomar decisão. Não significa que a tua decisão tá certa, meu cara. Perfeito. Significa que tá certo. Mas você é o cara que tem mais capacidade. Você é o cara que tem talvez mais experiência, o cara que escutou melhor as pessoas, definiu um plano de ação mais bem estruturado e aí você vai pra frente, banca a tua decisão. Sim. Uma decisão certa mesmo não tem, velho. Não tem. Só depois você vai ver. O que acontece? Aí eu vou falar um pouquinho de liderança entrando nesse assunto nosso aqui. Essa é uma das principais habilidades de um líder. Qual? Ele não é refém dos estímulos externos, entendeu? Ele mesmo cria esse ambiente, ele mesmo projeta esse futuro. Então ele toma uma decisão, mesmo sem saber, e ele vai correr atrás de fazer essa decisão virar uma realidade. Entendeu? Ele não precisa de mais nada. É óbvio que às vezes vai ser um preço alto. Se a decisão for uma decisão não tão acertada, se não tivesse. Porque óbvio que você não vai tomar uma decisão, você tem que fazer estudos. Sem pesquisar, sem, na tora. Você não vai tomar uma decisão. Você vai tentar tomar a melhor decisão. Sempre. Só que a melhor decisão vai ser com um número perto, com um relatório, com um estudo. Perfeito. Tudo isso, e depois da decisão tomada, você vai fazer esse negócio dar certo. Exato. Porque o líder, ele cria cenários, né? Ele cria ambientes, ele não é refém de um ambiente. A diferença do líder pro liderado é que o liderado depende de estímulo para fazer acontecer. O líder, o estímulo vem de dentro para fora. Entendeu? Ele faz acontecer. Então é a questão do ativo, do proativo e do reativo. O liderado é sempre reativo. Se você não estiver estimulando ele não faz. O líder, ele já é proativo por natureza. Ele já não quer saber. Ele vai fazer acontecer. Sim. Entendeu? Não existia EasyCast. Você fez acontecer. Exato. Atributo de um líder. Exato. Entendeu? Não foi ninguém que falou assim, vai Lucas, faz, eu vou patrocinar você. Não, você falou, bicho, eu vou fazer. Essa e fez. característica de criação. De criação, né? é de liderança. Cara, legal. Muito bacana. É de liderança. E mais quais características tu acha que o líder assim desenvolve, precisa desenvolver, tem que ter
Pô, criação já entendi, que é bem importante. Tá, uma característica fundamental é a comunicação, né? Comunicação, né? Porque o líder, ele vende futuro. Ele vende futuro. Tem umas frases boas, né? Depois vai sair uns cortes bons aí pra tu. O líder vende futuro. É por isso que você tem que acreditar na pessoa. Tem que conhecer. O líder que você sentir no coração que você deve seguir, seja ele seu chefe, seja quem for, você precisa saber o caráter desse cara, né? Você precisa entender quais são os valores, né, e os princípios que o norteia. Porque se ele vende futuro, ele pode vender qualquer tipo de futuro, né? Então tem líder do bem e líder do mal. Mas o líder, ele vende futuro. E se ele não sabe comunicar isso, como é que a pessoa vai comprar essa ideia, entendeu? Então uma coisa que você precisa fazer, se você for líder já da sua operação, você é líder. Não tem jeito. Ah, não gosto, então vai trabalhar para alguém. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Empreender é liderar. Agora, se você não tem essa habilidade refinada, hoje existem muitas pessoas que ajudam. Eu até aconselho que entre numa aula de teatro para desbloquear o emocional e conseguir ter desenvoltura. Porque tem pessoas que têm uma dicção muito boa, mas é o medo de falar e tal. Então, uma das habilidades que eu acho que é primordial para o cara ser líder, ele tem que saber comunicar. Tem que saber falar, tem que saber imprimir aquilo que ele imagina. Como eu te falei, o líder ele é criativo, ele cria realidades. Né? Como é que você vai criar uma realidade se você não consegue comunicar essa realidade para quem te segue? Né? Você não consegue apontar o caminho e dizer qual é o caminho. Então, sim, essa é uma das habilidades fundamentais. Uma outra é porque assim, a liderança que eu sigo é a liderança que nasceu em Cristo, né? Que é uma liderança baseada no serviço. E eu acredito assim, que tudo se resume a servir ao próximo. Porque isso aqui, o EasyCast está servindo essas pessoas que estão nos ouvindo. Com certeza. Entendeu? A consultoria que você presta na sua empresa serve a um propósito e beneficia uma pessoa. Então, qualquer operação, seja produto ou serviço, qualquer operação está atendendo uma necessidade do mercado. E ao atender a necessidade do mercado, está servindo alguém. Então, tudo é sobre servir ao outro. O líder ele precisa entender que, muitas das vezes, ele não vai ser o Neymar, pô. Ele vai ser um Pep Guardiola, pô. Ele vai ser um técnico. Não é você que tem que ser o melhor do mundo, pô. É o seu time que tem que ser o melhor do mundo. Entendeu? O papel de um líder é potencializar as pessoas. Né? E o legado do líder é aquele negócio. O legado do líder é você formar alguém que vai ser melhor do que você lá na frente. Muito bom. Entendeu? Esse é o principal legado de um líder. Não é ele ser o melhor. É ele saber que ele vai formar os melhores que vão dar continuidade a esse trabalho que ele já desenvolve. Então tem que ter mais uma vez, essa humildade de entender que não é para você. É óbvio que você vai brilhar, porque senão você não atrai. Né? Mas o nosso papel não é o quanto, enquanto líder, não é o quanto eu brilho, é o quanto eu consigo fazer pessoas que não brilhavam brilhar. Entendeu? Então essa é uma outra característica que o líder precisa ter muito claro. Pô, eu estou aqui para servir essas pessoas e potencializar essas pessoas. Né? Então, assim, eu vou montar as estratégias, vou organizar o campo para que eles entrem no campo e sejam ali um Real Madrid, né? Seja um time campeão, um time vitorioso. Né? E que eles tenham o protagonismo de ser o artilheiro, tenham o protagonismo de ser o melhor do mundo, porque esse é o legado da liderança. Entendeu? É fazer a pessoa que confia em você, que acredita em você e que muitas das vezes não vê o que você vê, né? Porque se ele é seu liderado, é porque ele não enxerga o que você enxerga, mas ele acredita no que você fala. Entendeu? Então, seu papel é fazer ele chegar lá. Então, o líder tem essa responsabilidade. Cara, muito legal, né? E eu acho assim que você falando, eu fiquei pensando numa coisa, né? Você desenvolveu uma capacidade que eu acho que eu consegui, por exemplo, desenvolver. Eu acho que isso é legal. A maioria dos líderes eu acho que conseguiram desenvolver, que é você ficar feliz de fato. Né? Você se sentir orgulhoso pelo desenvolvimento das outras pessoas. Sim. Aí você rompe esse ego e você tira essa necessidade de você ser a principal atenção, o principal brilho e deixa as pessoas brilharem. E no teu silêncio, meu amigo, na tua calada ali, você tá feliz contigo mesmo. Né? Você tá assim, você não tá como se você fosse um impostor. Você tá assim, tipo, cara, tô feliz por ter criado essas pessoas, por ter criado outros líderes, né? Acho que isso é sensacional, velho. Sabe por que eu acredito? Eu acredito que na vida é o seguinte, ela é feita de degraus. O primeiro degrau é o degrau da sobrevivência. Então a pessoa ela tem que trabalhar para viver. Nós vivemos num mundo capitalista, né? O Brasil, então, é meio esquisito, não vou entrar no mérito, não vai ser difícil. O Brasil é capitalista, mas também esquisito. Mas, enfim, você precisa viver, você precisa sobreviver. E para sobreviver você tem que ter dinheiro. Então as pessoas trabalham para sobreviver.
Esse é o primeiro degrau. A maioria da população permanece aí. Continua trabalhando para sobreviver. Quando você consegue sobreviver, você tem um segundo degrau para subir, que é o degrau onde você passa a ter grana para alguns luxos. Ainda não é uma liberdade financeira, mas você já consegue se dar o luxo de viajar todo ano, entendeu? Você já consegue juntar um dinheirinho ali, né? Ou seja, você já não está mais só sobrevivendo, você está vivendo. Literalmente você começou a viver, né? Mas ainda não é, você ainda não está na zona de segurança. O terceiro degrau é a zona de segurança. É quando você começa a criar patrimônio, criar riqueza para a sua liberdade financeira. Esse é o terceiro degrau, sua liberdade financeira. O quarto degrau aí, Lucas, é quando você consegue transbordar essa liberdade financeira para as pessoas que você mais ama. Sua família, né, seus parentes, pai, mãe, primos, toda a família, que você quer ver bem. Então, assim, já não é mais só você. Você consegue proporcionar para toda essa galera que você ama essa felicidade. O quinto degrau, e esse é o mais altruísta de todos, e é o que todos deveriam mirar, é o degrau do legado, que aí já não é mais sobre você mais. Porque você já conseguiu o que você precisava. É sobre como as pessoas também te percebem, né? Como as pessoas te percebem e o bem que você pode fazer por elas. Por elas, exato. Entendeu? Pô, esses caras que são bilionários, eles não precisam trabalhar mais. Por que trabalham? Porque não é só eles. Pô, tem família para ajudar, né? O empregado que está entrando agora está no degrau da sobrevivência. E ele depende de você ali na liderança ali para ajudá-lo a subir esses degraus. Então não é mais só sobre você, acabou. Até o quarto degrau, até o terceiro degrau é você. Depois vem a sua família, depois vem o mundo, vem a humanidade. O que você vai deixar de bom? Quantas pessoas você vai impactar? A sua empresa, não só o cliente, estou falando dos colaboradores que te ajudou a construir e continua a te ajudar a construir. Então, se todo mundo tivesse essa mentalidade de deixar legado, de subir até o quinto degrau, onde você já não precisa mais de dinheiro e você só trabalha para ajudar quem te ajudou a chegar lá, aí você passa a exercer a liderança de uma forma muito poderosa e provavelmente vai deixar seu nome aí na história, pelo menos dessas famílias que você vai ter ajudado, com certeza. Legal, cara. Não, e faz muito sentido, né? Eu acho que às vezes não tô no lugar de um bilionário para saber, né? Mas, pô, 1 milhão a mais, 1 milhão a menos pro cara já não, velho, não é o propósito mais de vida dele. Isso não interessa mais. Acho que interessa, assim, a admiração que as outras pessoas vão ter pelo que tu construiu. Sim. Né? Várias pessoas falando, porra, que orgulho que tu construiu isso, me ajudou, eu evoluí com essa sua construção. Então é isso do legado, né? Você construir algo que realmente impacte a sociedade ou as pessoas. Pode ser as pessoas próximas a você, pode ser aqueles caras mais com uma visão mais de mudança de mundo, né? Que vai impactar milhares de pessoas pelo mundo sem nem conhecer essas pessoas. Mas, cara, é muito legal essa visão de legado. Né? Esse é o jogo que todo mundo deveria mirar, né? Para jogar. Tô aprendendo aqui hoje. E eu também. Porque esse é o jogo dos bilionários mesmo, né? Você vê, Bill Gates. O cara pega a fortuna dele, metade da fortuna ele entrega tudo ali para desenvolver vacinas na África, enfim. Porque não precisa daquilo mais, entendeu? Ele já chegou. Hoje o negócio dele é o quinto degrau, já está no outro patamar. E assim como ele, existe aqui no Brasil vários exemplos, né? O próprio Flávio Augusto, que fica lançando as mentorias dele, ele não precisa daquilo, pô. Não vai mudar nada na vida dele, mas vai impactar o cara lá na ponta, entendeu? Então esse é o que eu miro, chegar nesse quinto degrau. Chegar num patamar em que eu faça só para ajudar, só para servir, né? E esse é o modelo de liderança que eu acredito. Pô, muito legal, Dai. Mudando um pouquinho o tema aqui, né? Voltando para aquela parte mais de gestão, né? Obviamente que quando você está crescendo uma empresa, você é o grande líder, daqui a pouco você tem vários líderes e a gente até falou muito aqui de não ter vaidade de outras pessoas tomarem, inclusive, mais liderança que você. Agora, na tua visão, o que é importante para tu criar outros líderes dentro da empresa? Que eu acho que essa é uma grande dificuldade da galera. Isso é muito verdade. Bom, a gente já falou de cultura, então isso aí já tá batido, né? Aí é relacionamento, cara. Não um relacionamento que não necessariamente aquele relacionamento. O cara tem que também saber se relacionar, porque a depender da forma como você se relaciona, você corrompe a relação profissional e aí acaba banalizando uma relação que poderia ser muito promissora. Mas é óbvio que você precisa ter a empatia necessária para entender que a sua relação não pode ser só no âmbito profissional. Ela precisa extravasar um pouquinho, mas sem perder o respeito. Claro. Sem perder o respeito, porque senão... Ter limites é ser maduro, limites, né? O limite protege. Com certeza. Tem que ter limite. Então, assim, mas é óbvio que você precisa estender um pouquinho isso. Por quê? O cara precisa entender lá no inconsciente dele que você se preocupa com ele. Entendeu?
Ele fala, cara, isso aqui não é só meu contra-cheque, não é só meu salário. O cara gosta de mim. Entendeu? E espero que você goste, mas se você não gostar, você vai ter que fingir que gosta. Porque o cara precisa sentir isso, pô. Ele fala, caraca, bicho, o Lucas não é só meu chefe, pô. Não é só meu patrão. O cara gosta de mim, velho. Ele vê potencial em mim. Entendeu? Quando o funcionário, que é o futuro líder que você quer formar, começa a perceber isso, esse cuidado que você tem, que vai um pouco além do profissional, aí ele se abre para permitir que você mentore ele, que você de fato instrua ele, não só na conduta profissional, mas até em princípios e valores. Da vida, né? Da vida. Eu já tive a oportunidade de bater um papo com grandes players, né, daqui do mercado de Brasília, então, com todos praticamente, Paulo Otávio, Edmar, da Belmundo, Aida do IESB, Janete do Seibin, essa galera toda aí, a vanguarda, né? Eu tive uma oportunidade de ouro e ainda tenho um bom relacionamento maravilhoso com todos eles. Só não vou constar num testamento, mas sou tido como filho. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas eles vão me ajudar a chegar no quinto nível ali. Então, assim, o que eu pego deles aí é que todos eles, cara, são muito enraizados em princípios e valores. Pô. Se eu for falar assim, qual é o principal segredo dessa galera? É isso. Eles são muito enraizados. Porque assim, o poder corrompe. Chega uma hora ali, que você tem, chega uma hora de sucesso que só tem dois caminhos. Ou você quebra o platô e sobe, continua subindo, ou você cai. E o que vai determinar aqui é a vaidade, é o caráter, é o princípio, é aquilo que norteia a sua vida. E que é coisa intangível, não é técnico, é algo quase que espiritual. E esses caras têm tudo isso. Então um bom líder, né, vai conseguir transmitir esse tipo de conhecimento para aquele funcionário, para aquele colaborador que ele vê potencial. É óbvio que você só vai treinar que você tem que também ter um olho acurado para entender quem é a galera que tem mais desenvoltura. Tem que ser inteligente, né? Tem que ser, vamos lá, pelo amor a gente de tá Deus, falando de liderança, servir os outros, mas a gente também está falando de um negócio que precisa dar lucro. Exatamente. Né? Então, tem que ser inteligente. Você vai gastar a tua energia com pessoas que têm um potencial de liderar times depois, né? Você não vai pegar o Zezinho e achar que o Zezinho... Não tô querendo dizer que o Zezinho não vai dar certo, mas é outra pessoa que vai investir no Zezinho, não é você. É o jogo da probabilidade. É o jogo da probabilidade. Exato. Tu tem que investir tua energia quem tem maior probabilidade de se desenvolver. Claro. Né? E aí você ganha a confiança desse cara, você começa a implementar isso. Aí você vira quase que um mentor mesmo. Para você formar outros líderes, você precisa mentorar essa galera. Você precisa transferir esse know-how. Né? E aí você passa a começar a ensinar eles a fazerem o mesmo movimento. Por quê? Porque isso faz parte da cultura. Uma cultura baseada nisso... a relação que esse time vai ter é uma relação que vai além do ganho. E esse é o principal negócio. Pô. O líder tem esse poder de fazer o time performar, né, de uma forma que não seja só o ganho um motivador, mas que seja o ambiente, a cultura, as ideias, a oportunidade de crescer. Né, e aí isso aí vai sendo escalado. Então, assim, tem que ser inteligente. Como aqui na Easy só assistem pessoas inteligentes esse canal, eu não precisava nem falar isso, mas o Lucas foi muito... O óbvio precisa ser dito, né? Às vezes. Se o seu caso não é de ser uma pessoa inteligente, você está no canal errado. Tem muito aí que é para esse tipo de gente. Mas você tem que ser inteligente para você olhar quais são as pessoas que têm o potencial. E aí eu vou usar o exemplo de Jesus, mais uma vez, claro, né? Por favor. Jesus, ao escolher os 12, ele foi o cara mais contraditório da época, porque ele não escolheu nenhuma pessoa capacitada, tecnicamente falando. Né? Os capacitados tecnicamente eram os fariseus, os escribas, sacerdotes, etc. e tal. E ele foi atrás de pescadores, de gente, de ladrão, que é os cobradores de impostos eram tidos como ladrão para o povo judeu, porque representavam Roma, né? Então, os ladrões, os cobradores de impostos, etc. e tal, só gente assim, da ralé. O cara mais sábio entre os 12 foi Judas Iscariotes. Judas era o que tinha o perfil mais qualificado, tecnicamente falando. E foi quem traiu. Por quê? Eu imagino, fazendo os meus estudos e minhas reflexões, que Jesus foi muito mais pelo coração ensinável que aqueles Zé Ninguém tinham, do que pela habilidade que eles tinham de exercer alguma coisa. Então, o melhor funcionário para ser um líder na companhia é aquele que tem vontade de aprender, um coração ensinável. Entendeu? Que fala assim, cara,
Lucas, eu tô contigo, irmão. Faça chuva, faça sol, eu quero aprender. Que ele não entrou lá só pelo contra-cheque e que ele não é aquele cara vaidoso porque ele é bom em alguma coisa. Né? Porque isso aí, realmente, esses caras vão passar, vão contribuir e vão embora, pô. E é até ruim segurar um cara desse. Mas se a gente for olhar para a liderança de Jesus, as melhores pessoas que a gente deve mapear dentro da operação são as pessoas que muitas vezes não vai ter a melhor habilidade naquele momento. Porque a habilidade é treinável, você treina, você desenvolve, você investe na pessoa. Né? Mas é a pessoa que, poxa, tá ali com o coração, porra, eu quero, velho. Eu quero e eu vou fazer o que for preciso para aprender contigo, entendeu? Coração ensinável. Então eu sigo por esse caminho. E aí você vai conseguindo formar líderes, e aí a cultura vai ajudando nisso, né? E aí você vai atribuindo responsabilidade, que não tem como você querer treinar uma pessoa sem dar responsabilidade para ela. E autonomia. Entendeu? Mas é aquele negócio, eu vou ficar acompanhando. Entendeu? Até eu ter certeza que você está fazendo certo. Aí depois eu te deixo livre. Te deixo livre e ainda sou seu suporte. Sempre. A hora que você precisar também, a hora que o bicho pegar, você pode vir falar que comigo. Ou emocionalmente eu vou te acalmar, ou tecnicamente eu vou te ensinar mais alguma coisa. Exatamente. Né? E aí os resultados vão falando. Você entregou pro cara uma responsabilidade, que você tá de olho. Começou a performar. Aí você libera mais um pouquinho, mas continua no suporte. Tá performando. Aí vai ter uma hora que o cara vai estar performando, que ele só vai te ligar nos momentos mais estruturais, assim, de crises mais estruturais, e vai aliviar a sua cabeça para pensar em outras coisas. Claro. Né? Então, esse é um processo que acontece. Assim, eu acredito assim. Muito massa, cara. Você estava falando do Líderes do Brasil, né? E uma coisa que ficou na minha cabeça aqui quando você estava falando é quando se disse assim, não é só o cara se sentir menos solitário, mas ele criar conexões ali importantes também, né? Como que você vê, assim... Eu acho que ninguém é impossível, todo mundo que está escutando aqui já sabe disso, é impossível tu crescer sozinho. É impossível. É impossível. Como é que você vê o potencial de criar conexões no mundo empresarial, alavancando tua empresa, né? Qual que é o potencial disso? Como que você vê essas conexões sendo criadas e como usar isso, né, para crescer, para se desenvolver? Mas aí você fala, eu enquanto líderes ou eu enquanto empresário que participo do líderes? Enquanto empresário. Ou que participe dos líderes ou não. Ou não. Mas para tu, qual que é a importância de criar essas conexões? Tá. E como você usar essas conexões para alavancar teu negócio? Alavancar o negócio, é uma ótima pergunta. A gente tem uma tese lá no Líderes do conceito certo de network. Né? Quem tem um nível de consciência baixo, né, acerca dos negócios e um baixo autoconhecimento de si mesmo, enfim, pessoas menos instruídas, elas já imaginam que network é fazer negócio. E não é só isso. O que o network pode te proporcionar? Obviamente, oportunidade de negócios, mas pode ser que eu ganhe com você um conhecimento que eu não tinha. Pode ser que eu ganhe com você uma informação que você tem e eu não tenho. E isso pode me ajudar na estratégia do negócio. Pode ser que eu ganhe com você os acessos que você possui e eu não possuo. Que pode ser que você conheça o cara que vai investir no meu negócio, na minha startup, e vai me tracionar para que eu possa virar um grande case. Quem conhece é você, não sou eu. Então, as pessoas precisam entender que network, relacionamento, não é só fazer negócio. Você precisa saber explorar esse ambiente. E a gente ensina isso, é óbvio, dentro do contexto lá do Líderes. Então, a gente começa a partir daí. Você tem que ter essa clareza. Porque imagina, o Lucas vou dar um exemplo aqui para nossa audiência aqui. O Lucas é dono de uma funerária. Quando é que eu vou fazer negócio com o Lucas? Se Deus quiser, nunca. Tomara que nunca, né? Se ele soltar agora, pessoal, aí um desconto para vocês aí, ó. Lucas é dono da funerária, se morrer hoje, ele dá o caixão. Quem vai? Fala aí no chat aí. Ninguém quer. Entendeu? Então, assim, é difícil fazer negócio com o Lucas. E outra, se eu morrer, quem vai fazer negócio é minha mãe. Exato. Que nem eu posso fazer negócio com você depois de morto. Então, assim, eu não quero ser cliente do Lucas e nunca vou ser cliente do Lucas, eu, pessoalmente. Mas eu vou indicar o Lucas. Pode ser que eu aprenda uma ferramenta de CRM, que o Lucas usa lá, uma ferramenta de gestão, com o Lucas. E pode ser que o Lucas, sendo dono de funerária, conheça o cara que tenha, na sua tese de investimento, desejo de investir em mim. Entendeu? Então eu vou explorar outros canais de network com o Lucas, que não vai ser negócio. Eu diretamente com o Lucas. Entendeu? Então, a gente precisa ter esse entendimento do que é network. E eu costumo usar o exemplo da academia. Quando a pessoa contrata uma academia, ela está contratando um ambiente.
que óbvio que é um ambiente extraordinário que vai ajudar lá a obter, eu acho que aqui no Brasil primeiro é estética, depois saúde, né? Então vai te ajudar a obter esses ganhos. Só que se você não trabalhar, né, fazendo os exercícios necessários, você não tem resultado. Não é só o ambiente que vai te dar o shape. Não é só o ambiente que vai te dar a saúde. Você precisa saber fazer a musculação, você precisa saber fazer os aeróbicos, fazer todas as atividades. E tem gente que não sabe fazer. Aí vai, treina e lesiona. Então, quando você compra o acesso a uma academia, você precisa saber exatamente que se você não sabe, você tem que contratar um personal, né? E que se você não fizer o que tem que ser feito, você não tem resultado. Entendeu? O Líderes e uma comunidade como a nossa de network é a mesma ideia. Se você compra e não participa, se você compra e não sabe como fazer network, você não consegue obter esses resultados. Porque o que você comprou foi um ambiente. Entendeu? É óbvio que a gente sempre coloca um personal lá no Líderes com você, que é o presidente da sociedade, que é responsável pelo seu sucesso dentro da nossa proposta de valor, da sua jornada como cliente, no contexto do Líderes. Mas não tem como você esperar que só o ambiente, só ter pago o ambiente, ele vai te dar o resultado. Você precisa saber como fazer e fazer o que tem que ser feito para obter o resultado. E o resultado para acelerar empresas é justamente esse. É você se conectar com pessoas de maneira intencional. Eu não vou para uma academia se não for intencional. Qual é a minha intenção? Estética, muitas das vezes, falando do brasileiro, ou saúde. Os dois, na verdade, né? Acaba você não pode entrar numa comunidade network se não for intencional. Bicho, eu vou entrar lá e vou me conectar com a galera. Eu vou fazer amizade. Eu vou descobrir como eu posso contribuir com o Lucas, porque a gente sempre parte do pressuposto de que eu preciso ser interessante antes de ser interesseiro. Claro. Como eu posso oferecer minha ajuda pro Lucas e como o Lucas pode me ajudar. Pô, às vezes não é fazendo negócio, mas, poxa, Lucas, como é que é? Tal. Tu conhece fulano? Pô, Lucas, tô há um mês tentando falar com o cara. Pô, agenda lá pra mim, irmão. Aí o Lucas vai e me coloca na boca do gol. Né? Ou o Lucas me compartilha. Pô, você tá usando que ferramenta lá? Tal. E aí a gente vai compartilhando. E aí a sociedade dos 12, nós temos uma metodologia, tem um manual bonitinho e tal, onde a gente trabalha esses conceitos dentro das dinâmicas que a gente aplica e que aí traz esse tipo de resultado. Então o cara faz negócio, o cara aprende, o cara obtém acessos. Então esse é o ganho. O que isso traz? Tempo. Porque o tempo que você levaria para ter tudo isso, você encurta esse caminho estando numa comunidade que está à disposição de te ajudar. Entendeu? Então esse é o principal ganho. E esse tempo você vai usar em quê? Sua família. O tempo que você economizou para aprender aquilo que você aprendeu conosco, né, ou do acesso que você obteve conosco, você vai utilizar em outras coisas da sua vida. Então a gente consegue acelerar as pessoas, fora que uma necessidade básica do ser humano, pertencimento. Entendeu? É isso. Dai, qual é o seu negócio? Pertencimento. Meu negócio é pertencimento. Entendeu? Então, assim, lá a gente tem uma cultura muito forte de família mesmo. Então lá o cara nunca mais ele vai se sentir sozinho. É no pique e é nos vale também. Lá a gente fala o seguinte, Lucas. Lá no Líderes você não faz parceria, ali a gente forja alianças. E aliança exige reciprocidade, comprometimento, responsabilidade. É na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza. Entendeu? Então a gente vai com você no pico, comemorar a sua vitória, mas também vamos te estender a mão quando você estiver no vale, porque a vida de um empresário é assim. É um gráfico do mercado financeiro. É um tal de sobe e desce o tempo todo. Principalmente no aspecto emocional, que é um desgaste, pô. Entendeu? E aí quando você tem uma rede de pessoas que se preocupam com você e te tratam bem quando você tem dinheiro e quando você não tem, isso é muito bom, porque aí vem um sentimento de pertencimento. E esse é com certeza o principal ativo do Líderes. Cara, que legal, velho, que legal. Enquanto você falava, eu tava até lembrando uma coisa que eu tenho pensado muito, Dai. Tipo, eu tenho fugido categoricamente de ambientes onde parece que eu preciso me apequenar. Tipo, as pessoas do ambiente se incomodam, né? Se incomodam quando eu falo algo, se incomodam quando eu proponho algo, se incomodam talvez até com o que você tem ou o que você chegou, né? Eu acho que esses ambientes são tão tóxicos, cara, tão tóxicos, que você acaba correndo um risco de se apequenar de verdade. Sim. Né? E o contrário foi o que você falou e me veio na mente essa minha lembrança. Cara, o contrário é esse. É você estar num ambiente onde as pessoas te engrandeçam, né? Isso. Tipo, que te coloquem pra cima, fala, vamos lá, você pode mais que isso. E até sejam exemplos de que você realmente pode trilhar um caminho muito maior do que você tem trilhado hoje, né? Sim. Eu acho que, cara, esse senso de ambiente, esse senso de pertencimento igual você falou, foi genial. E todo empresário deveria, né?
ter esses tipos de ambiente para crescerem, né, cara? Com certeza. Muito bom, Dai. Com certeza. Meu caro, estamos indo pro finalzinho, passa super rápido. Passa bicho. mesmo. A gente faz assim, o povo já avisa a gente ali, ó, tá quase terminando. Pra gente terminar, queria propor última temática, porque a gente gosta de, igual você falou, ajudar esse pessoal que tá olhando a gente, ajudar esse pessoal que tem observado o EasyCast para aprender sobre gestão. O que você pontuaria de tipo 3 grandes coisas desse nosso papo que você fala, você como líder precisa, você como empresário e líder precisa de 1, 2, 3, você como empresário e líder fuja de 1, 2, 3. O que você pontuaria? Tá. Vamos lá. Você como líder precisa transmitir essa visão de futuro. Ok? Você como líder tem que fugir da vaidade. Boa. Vaidade não combina com liderança. Liderar é servir. É e sempre será. Entendeu? É você ter a alegria de ver no outro o resultado que você ajudou a gerar. Entendeu? Então tem que fugir disso aí. Outra coisa, líder tem que saber se comunicar. Entendeu? Líder tem que saber se comunicar. Então, liderar é comunicar. O que você deve fugir, né? Empresários líderes que querem ser líderes precisam fugir de ambientes como esse que você falou. Ambientes que te geram estímulos negativos, que te apequenam. E tá cheio de ambiente. Quando a gente fala de ambiente, a gente pensa que é empresa. Não é empresa. O ambiente pode ser um amigo. Pode ser um amigo. Pode ser um amigo. Teu vizinho, que às vezes. O canal do YouTube que você tá assistindo. Talvez teu vizinho que se incomoda com você falar, pô, tá dando tudo certo lá na empresa. E o cara, será que tá dando tudo certo mesmo? É exato. Entendeu? Corta isso. Corta, porque se tem uma coisa que o líder tem que ter é confiança. Entendeu? E outra, né? Problema que todo líder passa por problema, por isso que todo líder tem que ter um mentor, tem que ter alguém, né? Porque os problemas você partilha ou de lado ou para cima, nunca para baixo. Entendeu? Então, isso não é um luxo que o líder pode ter. Você não pode demonstrar vulnerabilidade para baixo. Você tem que estar forte sempre. Entendeu? Porque você inspira. Entendeu? Então, esses ambientes que mitigam a sua força, sua fortaleza, você tem que sair fora. Entendeu? E buscar ambientes que você tenha os iguais. As pessoas com quem você pode partilhar. Pô, tô revoltado, tô puto, etc e tal, cansado, tô pensando em desistir. Você não pode falar isso para um liderado seu. Mas é óbvio que uma hora você precisa extravasar, você precisa falar. Jesus falou com Deus, afaste de mim esse cálice. Pai, mas ele não falou para os discípulos. Entendeu? Por quê? Porque é de lado ou para cima, você não pode falar para baixo. Então você tem que fugir desses ambientes. O terceiro de liderança, que o líder tem que ter, a gente falou de comunicação. De passar o propósito, imprimir a cultura, como você disse. Imprimir a cultura. E ele tem que ter... Vai ficar meio esquisito, mas ele tem que ter amor ao próximo. Pô. Ele tem que saber gostar das pessoas. Pô, com certeza. E eu não achei zero esquisito. Inclusive, foi uma coisa que você não falou no podcast. E, cara, tem que ter mesmo. Tem que ter amor ao próximo, porque senão você não consegue exercer liderança. Entendeu? E eu já cheguei à conclusão que seria impossível ser Deus. Porque tem gente que é difícil de amar. E ele consegue amar todo mundo. Pô, impressionante, velho. Mas você tem que. As pessoas que estão contigo no barco, como diz o Jim Collins, dentro do ônibus, né, essas pessoas você tem que amar, pô. E é um amor além do interesse, é um amor de... Você tem que criar um relacionamento nesse nível de profundidade, né? E se a gente for analisar o mandamento que Jesus deixou, do qual se resume toda a lei de Moisés, é o seguinte: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E que a gente teria que ter mais 1 hora para aprofundar nesse assunto, porque a maioria não ama. Sim. Né? Mas esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então eu só consigo amar o Lucas na proporção em que eu me amo. Entendeu? Então, eu vou deixar um terceiro aqui, então. Genial. O líder precisa buscar se desenvolver. Genial. Senão você não consegue entregar. Entendeu? E o terceiro, que o cara tem que se afastar de qualquer jeito. A gente falou de ambientes tóxicos, né? Sim. Nós falamos da vaidade, que é terrível, terrível, terrível. E do terceiro... esse aqui vai ser bom, dá preguiça, viu? Porque não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil. O pessoal acha que é fácil. Hoje, com esse negócio da internet, né? O pessoal acha que vai gravar um vídeo, vai viralizar, vai ficar rico. Amigo, eu vi uma matéria num post um dia desses aí,
só não vou saber os números, mas o Thiago Nigro teve que gravar não sei quantos mil vídeos para viralizar uns 30. Fulano de tal teve que gravar não sei quantos mil vídeos. O nego achou que é fácil. Porque as pessoas olham pro sucesso e acham que aquele pedacinho do iceberg representa todo o iceberg. Que a pessoa teve que escalar toda aquela montanha para chegar lá. Então, assim, vai bater uma preguiça. Vai bater um cansaço. Vai bater uma procrastinação. Né? Então, assim, fuja disso. Quando esse pensamento vier na sua cabeça, lembre-se daquilo que te move, do propósito, daquilo que você... E faça o que tem que ser feito. Gostando ou não gostando. Às vezes a gente vai pra academia desesperado porque não quer ir. Mas aí você vai. O bom disso é que uma hora a sua cabeça passa a entender aquilo. Por exemplo, hoje tem dia que eu detesto ir pra academia. Mas eu já vou. É meio que automático, mesmo detestando. Porque já tá programado aqui um hábito que me leva de forma meio que quase involuntária. Né? E nas adversidades dessa jornada rumo ao sucesso, se você fizer a programação certa, ou seja, você vai ter que pagar um preço agora no início de vencer a procrastinação, vencer a preguiça, uma hora vai ficar automático. Então, mesmo com preguiça, você vai acabar indo. Né? Esse talvez seja o objetivo. Cara, muito legal, Dai, muito bom mesmo. Seguinte, terminamos aqui hoje. Primeiro, cara, te agradecer muito. Eu acho que aprendi muito hoje aqui, de verdade. Eu acho que é um dos motivos que eu me propus, né? Igual você falou, eu peguei o meu ímpeto criador e falei, pô, vou criar um podcast para conversar com pessoas, mas para conversar com pessoas que me agreguem também, porque eu tenho um objetivo bem claro de aprender aqui também. Cara, Dai, muito obrigado, meu amigo, pela presença. Eu que agradeço, Lucão. Obrigado pelo presente. Olha que lindo, hein? O dia que você tiver alguma coisa para entregar, espero que seja logo, você vai vir aqui também e vai ganhar um igual. Maravilha. E Dar, vou te dar, cara, oportunidade, né? E o pessoal também quer saber fala um pouquinho como é que o pessoal te acha, onde que acha os líderes do Brasil. Pô, quero fazer parte dos líderes do Brasil. O que eu faço? Como eu acho? Nossa querida Ívila já botou aí para vocês os arrobas, né? Mas no meu caso é @Dar Líderes do Brasil. E no grupo é @Líderes do Brasil. Caso você queira fazer parte ou conhecer, né? Nós temos a nossa sede, fica lá no Camarote 332, ali no estádio do Mané Garrincha. Vá lá tomar um café conosco, chama um direct aí no Instagram, e aí a gente marca para você ir lá tomar um café conosco, conhecer a nossa proposta de valor e quem sabe ser um líder para fazer a diferença, né? Sal da terra e luz do mundo, esse é o objetivo, chegar no 5º degrau do legado. Estamos nessa direção. Se você se identifica com isso, você está convidado a caminhar junto conosco. Maravilha, meu cara. Isso. Jamais teria chegado onde eu cheguei hoje e quero chegar muito mais longe sem me conectar com boas pessoas. Cara, é essencial participar desses movimentos aí. Pessoal, obrigado mais uma vez aí pela audiência, por terem visto esse podcast. Como o Dair disse, todas as informações estão na descrição aqui, então se quiserem buscar ele, tá tudo aqui na descrição, buscar a Easy também. Não se esqueça, né, de se inscrever no canal aqui nosso do YouTube para acompanhar os próximos EasyCasts e em breve teremos uma outra edição ali. Muito obrigado, tchau, tchau. Boa, mestre. Gostou, cara?